Fala pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre a endocitose e seus tipos, que são fagocitose e pinocitose, e também vamos falar sobre a exocitose. Não perde porque o conteúdo tá muito legal e ele foi preparado com muito carinho para você. Então, editor, cadê tu? Roda a vinheta! Pessoal, vamos começar essa videoaula falando sobre o processo de endocitose. Eu coloquei o conceito para você e aí nós vamos discutir em cima dele. Então, endocitose é a entrada de partículas na célula. Eu quero que você compreenda nessa videoaula que nem todas as partículas que precisam entrar na célula vão entrar por meios convencionais, que são, por exemplo, a difusão simples e facilitada, ou então aqueles processos ativos que acontecem na membrana, que nós chamamos de bombas, como por exemplo a bomba de sódio e potássio. Bom, isso ocorre porque algumas partículas são muito grandes e elas não conseguem passar pela membrana plasmática na moral, sem gerar nenhuma modificação na membrana plasmática. É aí que entra o processo de endocitose, que vai permitir que a célula englobe partículas de tamanho grande. Uma observação fundamental para você é que a endocitose envolve a formação de vesículas, ou seja, a formação de bolsas a partir de porções da membrana plasmática, como nós veremos. Beleza? Aí você precisa entender que existem dois tipos de endocitose. O primeiro tipo é chamado fagocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas por meio da formação de pseudópodes. Atenção para essa palavra. Pseudo significa falso e podes significa pés. Os pseudópodes, eles nada mais são do que expansões citoplasmáticas que a célula vai emitir para que ela possa englobar uma partícula sólida por meio do processo de fagocitose. Essas expansões citoplasmáticas lembram pés, daí o nome pseudópodes. A fagocitose forma o fagossomo, que nada mais é do que uma vesícula portadora da partícula sólida englobada. Bora entender então esse processo que acontece com muitos tipos de célula. Eu vou colocar para você aqui um esquema e vamos, em cima desse esquema, compreender o processo de fagocitose. Então aqui temos uma célula eucariótica e fora dessa célula eucariótica tem uma partícula sólida que deve ser englobada pela célula. Perceba que a célula, para englobar essa partícula sólida, vai começar a emitir expansões citoplasmáticas, que nada mais são do que os pseudópodes, que também podem ser chamados de pseudópodos. Esses pseudópodos vão envolver a partícula sólida. Depois deles promoverem isso, o que vai acontecer é que a extremidade de um pseudópodo vai se unir com a extremidade de um outro pseudópodo. E aí, depois que acontece isso, forma-se uma bolsa ao redor da partícula sólida. Essa bolsa ela é formada a partir de um pedaço da membrana plasmática da célula. Essa bolsa entra na célula. Essa bolsa que entra na célula, que vai conter a partícula sólida, é chamada fagossomo. Atenção, tudo bem? Esse fagossomo, depois de ser formado lá no citoplasma, ele vai se fundir com uma organela chamada lisossomo. O lisossomo é a organela que está envolvida com a digestão intracelular.
Então, depois que ocorre a fusão do fagossomo com o lisossomo, vai se formar uma bolsa chamada de vacúolo digestivo. O que vai acontecer é que as enzimas digestivas que estavam dentro do lisossomo, elas vão começar a atuar sobre a partícula sólida que foi englobada. Os restos da digestão intracelular constituirão o que nós chamamos de vacúolo residual, que vai ser uma bolsinha que vai estar cheia de resíduos da digestão intracelular. Esses resíduos precisam ser eliminados da célula, e aí eles serão eliminados por um processo chamado plasmocitose ou defecação celular. Fechado? Então, preste atenção que depois que ocorre a fagocitose, a partícula englobada ela será digerida na célula. Então, vamos lá. O segundo tipo de endocitose é a pinocitose. A pinocitose é o englobamento de partículas líquidas por meio da formação de invaginações na membrana plasmática. Você precisa entender que a pinocitose forma o pinossomo, que é uma vesícula, é uma bolsa portadora da partícula líquida englobada. Vamos para cima do esquema aqui do processo chamado pinocitose. Então aqui temos uma célula eucariótica e fora dessa célula tem uma partícula líquida que precisa ser englobada pela célula. Filhotes e filhotas, eu preciso que vocês entendam que invaginações são dobras para o lado de dentro. Então aqui nós teremos uma invaginação da membrana plasmática sendo formada. A membrana plasmática ela vai se dobrar para dentro, formando um canal chamado canal de pinocitose. Perceba que a partícula líquida vai ficar dentro desse canal. O que vai acontecer depois é que essa extremidade que eu estou apontando para você vai se unir com essa outra extremidade, formando uma bolsa chamada pinossomo que vai para dentro da célula. Perceba que esse pinossomo também é formado por um pedaço de membrana plasmática. Depois que esse pinossomo ele é formado, ele vai se fundir com o lisossomo e aí vai ocorrer a digestão dessa partícula líquida que foi englobada. Ok? Então, esses são os processos de endocitose que as células podem realizar. Beleza, pessoal? Agora vamos falar sobre o processo de exocitose. Eu coloquei aqui o conceito para você e vamos refletir em cima dele. Então, a exocitose é a saída de partículas da célula, ou seja, é um processo contrário ao processo de endocitose. Enquanto que a endocitose promove a entrada de partículas, a exocitose promove a saída. Uma observação crucial para você é que a exocitose envolve a fusão de vesículas citoplasmáticas com a membrana plasmática. Ou seja, a exocitose envolve a união de bolsas que estão presentes no citoplasma com a membrana plasmática. Note que aqui também é um processo bem diferente do que acontece na endocitose. Na endocitose, bolsas eram formadas a partir de pedaços da membrana. Nesse caso aqui da exocitose, nós teremos bolsas que já estão no citoplasma que irão se fundir com a membrana plasmática. Vou colocar aqui uma figura e aí nós vamos entender o processo por meio dela. Então temos aqui nessa figura uma parte da célula sendo representada. Note aí que essa célula tem a membrana plasmática dela, bonitona, de boa, e está sendo mostrado uma porção do citoplasma dessa célula que está com o complexo golgiense, que é a organela responsável pela secreção celular, ou seja, pela eliminação de substâncias da célula. Note que o complexo golgiense
ele está liberando dele vesículas, que nós chamamos de vesículas secretoras. Essas vesículas contêm dentro delas as substâncias que precisam ser eliminadas da célula. O que acontece é que essas vesículas secretoras que são liberadas pelo complexo golgiense, elas migram em direção à membrana plasmática. Aí, elas unem a membrana delas com a membrana plasmática. Lembre que as membranas de determinadas organelas, elas têm uma composição e uma estrutura muito parecida com a membrana plasmática. Aí fica fácil de ocorrer essa união, essa fusão entre a vesícula, que é uma bolsinha que tem membrana, com a membrana plasmática. Aí, o que acontece é que as substâncias que estavam dentro da vesícula são eliminadas. Isso é a secreção celular, que nada mais é do que uma exocitose. Tá bom? Pessoal, então é isso. Não se esqueçam das diferenças entre a endocitose e a exocitose. Lembre que a endocitose é a entrada de partículas na célula e a exocitose é a saída de partículas. Também lembre que a endocitose pode ser de dois tipos, fagocitose ou pinocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas e esse processo ocorre por meio da formação de pseudópodes, expansões citoplasmáticas. Já a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas e esse processo ocorre por meio da formação de invaginações na membrana plasmática. Fechado? Lembre também que na fagocitose é formado o fagossomo, que é aquela bolsinha que vai conter a partícula sólida englobada, e na pinocitose é formado o pinossomo, que é aquela bolsinha que vai conter a partícula líquida englobada. Também é crucial que você lembre que depois que ocorre a fagocitose ou a pinocitose, vai ocorrer a digestão intracelular. A organela lisossomo vai se unir ou com o fagossomo, se ocorrer o processo de fagocitose, ou com o pinossomo, se ocorrer o processo de pinocitose. E aí vai promover a digestão das partículas englobadas. Depois que ocorre essa digestão, forma-se o vacúolo residual, que está cheio de restos que não foram digeridos, que precisam ser eliminados da célula. E se eles vão ser eliminados da célula, vão ser eliminados por exocitose. Ok? Valeu, galera! Se essa videoaula ajudou vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Deixa um comentário aí também para mim, porque assim você vai estar me ajudando a melhorar a qualidade das aulas e estar gravando mais videoaulas para você. Também deixa o like, beleza? Então, até a próxima. Vamos!